sejam bem-vindos ao Vivências Cast. Eu sou a Aline Vieira. Eu sou Fabiana Alencar e hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, um mês tão importante para a conscientização contra a prevenção do câncer de mama. Nosso convidado hoje é médico, ginecologista, obstetra, com mais de 40 anos de experiência aqui em Itabuna. Seja bem-vindo, doutor Ricardo Amaral. Oi, Aline, oi, Fabiana, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, por que escolher a medicina? Como o senhor começou nessa carreira tão linda? Essa história me traz assim um misto de tristeza e de alegria, né? Eu tinha uma tia que infelizmente ela morreu de câncer de colo uterino na minha casa, no Barra Conceição, onde eu fui criado. E essa tia ela já chegou para começar o tratamento em Salvador, no Maltês, em estágios a terminal. Não se pôde fazer muita coisa, a medicina não era avançada como hoje. E ela voltou de Salvador, ficou lá em casa, minha mãe cuidando. Eu lembro muito bem que ela fazia uso de morfina. E quando acabava a ação da morfina, normalmente de madrugada, minha mãe me acordava para mim ir na casa de Dona Luzia, que era uma técnica de enfermagem do CESP, para me chamar para vir para aplicar a morfina para aliviar a dor de minha tia. Então, a partir disso aí me despertou. Eu digo, é o que eu quero fazer, né, pelo sofrimento da pessoa. E por ser mulher, eu digo, eu já sabia desde cedo que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia, por conta dessa história que eu tive na minha família. História bonita, viu? É uma história triste, mas assim, no final, bonito a profissão, pela escolha. Aproveitar que a gente está começando sobre o Outubro Rosa, o senhor pode contar um pouco para a gente como começou esse movimento mundial do Outubro Rosa, por que a cor, como que funcionou isso? Vamos lá, esse movimento começou nos Estados Unidos, na verdade, em 1982, tá? Tinha uma ativista, né, do bem chamada Nancy, e ela perdeu uma irmã em 1980 por câncer de mama. Ela fez uma fundação com o nome da irmã e viu que se ela atraísse pessoas para uma caminhada, né, engajasse as pessoas, ia ter uma adesão muito grande. Então, a partir daí, em 1982, na verdade, começou esse movimento. E aqui no Brasil, em 2002, em São Paulo, se iluminou o Ibirapuera, foi onde essa coisa começou. Depois, no Rio de Janeiro, alguns anos após, se iluminou também o Cristo Redentor. E a partir da INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele se engajou nessa campanha que hoje tem feito sucesso ao longo do tempo. Mas vale lembrar, eu sempre digo que o Outubro Rosa é todo dia. Outubro Rosa é todo dia, né? Nós, infelizmente, temos no Brasil 74 mil novos casos de câncer de mama, né? A Bahia, para vocês terem uma ideia, nós temos 4 mil novos casos de câncer de mama. E o que é que acontece? Muitos desses cânceres, né, poderiam ser prevenidos. Temos a deficiência muito grande de mamógrafo no Brasil. Você temos, às vezes, locais em que você tem mamógrafo em demasia, mas nas regiões mais sofridas, que é o norte, nordeste, o centro-oeste, você não tem acesso à mamografia. Tá? Então, isso nos deixa muito triste em saber que, se você tivesse um diagnóstico precoce, as mulheres tivessem acesso à mamografia anualmente, você poderia ter um diagnóstico precoce, como eu falei anteriormente, e dar uma sobrevida melhor a essas mulheres. E vale lembrar que o que é preconizado? A gente tem duas instituições que a gente segue. A FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e a FEBRASGO, que é a Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E preconiza que as mulheres façam a sua primeira mamografia de base, a partir dos 40 anos. Quando eu tenho um ascendente direto na família, uma irmã, uma mãe, uma prima em primeiro grau, eu puxo essa mamografia para os 35 anos. Então, quando eu faço isso, eu pego esses tumores em estágio inicial. Quando eu pego o tumor em estágio inicial, eu vou dar a sobrevida de mais de 90% das pacientes vão estar curadas. Mas não é isso que a gente vê no Brasil. O acesso é muito complicado, é muito difícil. E os governos ficam fazendo esses mutirões que eu tenho minhas dúvidas se funcionam, né? Então, você tem uma defasagem de mamógrafos em algumas regiões, também mamógrafos já ultrapassados, defasados em tempo de tecnologia, e as mulheres esperam longas filas. Então, quando você vai dar o diagnóstico, as mulheres, coitadas, já estão em estágio muito avançado, que poderiam ter uma qualidade de vida melhor e estarem curadas, na verdade. Então, doutor, desse tempo para cá, né, 20 anos dessa campanha, dessa conscientização, o senhor acha que pode abranger muito mais a consciência de outras mulheres com essa campanha?
Essa campanha, então, veio para poder servir mesmo de um alerta. Sabemos, como o senhor falou, que é de janeiro a janeiro. O cuidado é de janeiro a janeiro. Mas, quando chega o Outubro Rosa, tem as campanhas, com isso, pode confirmar que a conscientização mudou as mulheres, vindo as mulheres a se cuidar, fazer sua mamografia? Sim, com certeza, né? Quando você faz aquilo, qualquer campanha, quando você põe num calendário anual, né, as pessoas despertam, vou fazer minha mamografia, né? Elas já sabem, né? Então, você envolve a sociedade, você envolve a família, o filho, a mãe, né, o irmão, o esposo. Fulana, você fez sua mamografia quando? Então, isso tudo, né? Você beneficia, você chama a responsabilidade dessa mulher para ela mesma, ela se conscientizar que ela precisa fazer aquele exame. Então, esse chamamento, e hoje você tem envolvimento em redes sociais, coisas que você não via antigamente, né? Você tem hoje YouTube, você tem WhatsApp, você tem grupo de conversas, grupos em família, grupos entre amigos. Então, você joga isso aí, isso vai um fator multiplicador, na verdade. Você conscientiza e essas pacientes elas vão buscar. O que nos deixa ainda triste, como eu falei anteriormente, é que o acesso ainda continua limitado. O acesso continua limitado. Tá? Você tem ideia, o câncer de mama, ele só pede por câncer de pele. Isso no mundo todo. No mundo todo. Né? Você só pede por câncer de pele em termos de frequência. Né? É uma coisa muito alta e que você poderia, com esses armamentos, conscientização, acesso aos pacientes, você dar uma sobrevida melhor, dar uma qualidade de vida melhor, você pegar os cânceres em estágio inicial para você curar quase todas as mulheres. É isso que está faltando. Qual é o índice de cura, de chances de cura para mulheres com diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce, veja bem, a gente tem que individualizar, né? Em medicina a gente não trata a doença, a gente trata o doente, deixar bem claro. Todo dia eu falo isso. Mas quando você tem um diagnóstico precoce, você consegue ter cura em 90% dos casos. Né? Claro, em tudo em medicina. Se eu tivesse assim, um exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Vamos supor que tivéssemos aqui nós três a mesma dor de cabeça e tivéssemos um aparelho para medir. A Aline toma dipirona, a Fabiana toma, a Ricardo Amaral toma. Pode ser que você tenha uma resposta boa, eu tenho, a Fabiana não tem, e vice-versa. Mas, no geral, avançou muito. Novos quimioterápicos, né? Os anticorpos anticlonais, né? A radioterapia, mudou o ciclo de radioterapia. Hoje você tem menos rádio com sessões mais prolongadas, né? Mais encurtadas, ao contrário, entendeu? Novos aparelhos de rádio, novas drogas. E você tem que, às vezes, o paciente ela pega, está aqui hoje, amanhã ela tem depois de muito tempo, às vezes, uma metástase. Antigamente, a mulher que tinha metástase, ela estava fadada ao fracasso, à morte. Hoje você vê remédio para metástase de coluna, para fígado, para cérebro. Eu tenho pacientes com mais de 20 anos de doença, gente. Mais de 20 anos, 25 anos de doença. Houve recidiva? Algumas sim, outras não. E que elas estão aí, batalhando, vivendo, e de uma forma com uma qualidade de vida muito boa que você não tinha antigamente. Entendeu? Então, a medicina tem evoluído muito. E nessa área oncológica, então, né? Sei que não é um tema de hoje aqui, câncer de colo uterino. Quem falava em vacina? Quem sabia que câncer de colo era HPV? Né? Então, quando você disponibiliza para essas adolescentes, principalmente, né, a vacina, que ainda no Brasil, infelizmente, você tem uma deficiência em ofertar para todo mundo, você não vai ter mais câncer de colo daqui a um tempo. Não vai existir. E eu acho que em mama está caminhando para isso também. Vai vir muita coisa nova aí. A medicina está evoluindo demais. O senhor comentou que trata de paciente que tem até 20 anos, né? De diagnóstico. Como é que o senhor enxerga o papel da família para essa paciente que tem um diagnóstico de tantos anos assim? Em tudo. Veja bem, eu acho que qualquer doença, quando você é abraçado pela família, né? Quando você tem uma rede de apoio, quando você tem um suporte, as coisas tornam-se mais fáceis. Eu tenho um exemplo agora recente da família. Tem uma sobrinha minha que teve câncer de mama. Né? Um caso bom, né? Mas que ela teve, primeiro, por ela ser uma pessoa muito bem relacionada. Então, isso vale também para as pessoas. Se relacione bem, esteja junto com quem você gosta, esteja junto com quem você ama. Isso tudo, na hora da adversidade, tudo na vida, não é só em câncer. Você vai ter um suporte, você vai ter um apoio. Então, quando você tem esse apoio, você se sente abraçada pelo esposo, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos,
você atravessa esse momento de turbulência com mais facilidade. O mar vai estar menos revolto, você tem a certeza. Você vai conseguir driblar essas ondas com mais facilidade. Essa risada aqui, nossa, exatamente porque veio a calhar, né? A campanha da Clínica Biodiagnóstico esse ano, junto com o Dr. Ricardo Amaral, a campanha com o tema é Estatística. Todos estamos no mesmo mar. O que é estar no mesmo mar? Qualquer um pode ter a possibilidade de ter uma célula cancerígena desenvolvida no nosso corpo. Mas nem todos estão dentro do barco. No barco é aquelas pessoas que, infelizmente, a célula pegou e desenvolveu. E é muito importante saber cuidar, saber se relacionar para poder passar por essa fase, por essas ondas turbulentas, de maneira positiva, né? De maneira mais singela, se é que pode dizer que tem, mas temos que ressignificar a cada momento, né, doutor? Para poder passar por essa fase, porque logo passa. Tudo passa, gente. A gente não pode encarar... Mas como é que você vence na vida? Tudo tem diversidade, né? Como é que você chegou até onde você está? Como é que eu cheguei hoje para ser um médico? Eu vim da família pobre, né? Vim da família pobre, mas que meu pai, ele o que é que ele fazia? Ó, deu a todos os filhos a mesma oportunidade de escola. Olha, seu pai não é fazendeiro de cacau, seu pai não é pacoarista. Eu fui criado em cima de um tabuleiro de pão lá no Barco Conceição, Padaria Santa Fé. Fui criado ali. Mas meu pai colocou a gente nas melhores escolas de Itabuna. Eu estudava com os filhos do pessoal do cacau, entendeu? Então, mas fui para Salvador estudar, né? Pensionato, dificuldade, um dinheiro regrado, né? Mas você tem que ter persistência, você tem que ter primeiro caráter e você tem que ter muita vontade de vencer. Quando você tem isso, vontade de vencer, humildade, caráter, aí meu pai me ensinou uma coisa muito importante que eu levo para a vida. Meu filho, o maior patrimônio do homem é o nome, é o caráter. Então, isso eu aprendi muito com ele. Tenho muito prazer em falar isso, né? Então, foi porrada em cima de porrada, né? Mas venci e estou aqui. Me acho um vencedor, né? 41 anos de formado, vou fazer agora dia 3 de dezembro, né? Na crista da onda ainda, trabalhando com amor. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é fazer com amor. Eu cito alguns exemplos. Esse dia batendo papo com o pessoal, lá na Bio, eu comentando o seguinte, que eu dava plantão no Novaes, eu dei plantão durante 30 anos. E chegou um tempo que eu senti que eu estava indo para o plantão amarrado, cansado, né? Eu saí do plantão, do consultório, no outro dia pegava de novo, e a família, minha filha e minha esposa, meu pai, você não vai parar não? E eu, poxa, fiquei naquela, mas já saindo para trabalhar amarrado. E o que é pior, quando eu comecei a dar plantão, isso aí começou a brotar, tipo assim, o pessoal me chamava, doutor, tem uma lá no pronto-socorro, doutor, tinha uma parina, telefonava, eu já estava levantando de cara amarrada. Gente, isso não pode não. Como é que eu vou sair daqui do quarto para atender alguém de cara amarrada, sem estar disposto, para socorrer alguém que está com dor? Está na hora de parar, então está na hora de parar. Às vezes a pessoa me pergunta, doutor, o senhor vai clinicar até quando? Até quando estiver me dando prazer. Até quando eu estiver tratando vocês bem. Até quando eu tiver continuar me atualizando, como eu faço anualmente, me atualizando. Para dar às mulheres um atendimento bacana, né? Um atendimento baseado na ciência. Isso me preocupa muito, falo direto, né? Hoje tem visto muitos médicos aí, infelizmente, com uma formação, eles não têm culpa, na verdade, duvidosa. Vai por conta dessa abertura desenfreada de faculdade de medicina, né? E que eu acho que é tempo para a gente aqui bater papo mais adiante sobre isso. Entendi. Aline, tem alguma pergunta para o doutor, Aline? Doutor, eu queria quebrar algum mito aqui do câncer de mama, que o senhor gostaria, assim, de falar. Se eu fizer uso de hormônio, vou ter câncer de mama. Se eu colocar uma prótese, vou ter câncer de mama. É isso que você tem? Se eu fizer mamografia, vou ter câncer. Tem paciente que ainda acha isso. Tem alguns mitos desse aí. Eu queria que o senhor desmistificasse a palavra. Vamos lá. Realmente são mitos, na verdade, né? Como você falou em hormônio, vamos falar de hormonioterapia. Não sei se é um tema que a gente vai bater papo aqui mais adiante. Você tem que ter pacientes que são elegíveis para usar hormônio, outros não. E como é que você elege uma paciente? Primeiro, através de uma boa conversa. Você consulta a paciente, você bate um papo, você pega o histórico dessa paciente, você vai saber se essa paciente tem ou não condição de fazer a hormonioterapia. Deixa bem claro que o hormônio não é causador de câncer. Mas se essa paciente tem uma predisposição ao câncer de mama,
com certeza, eu tenho que ter um cuidado redobrado com essa paciente. Nós estamos vindo falando sempre de autocuidado e tal, e a gente bate sempre na tecla do sobrepeso. O senhor também acha que pode ser um causador ou é mito? Com certeza. Veja bem, você tem algumas coisas, vamos falar assim, qualidade de vida e câncer de mama. Aliás, para tudo. Quem é um hipertenso? Hipertenso é aquele cara que tem história familiar, que tem sobrepeso, que não faz atividade física, que tem uma alimentação desregrada, que fuma álcool em excesso. Isso tudo cabe para câncer de mama. Quando eu tenho uma mulher que pratica atividade física regularmente, tem uma dieta adequada, tem um índice de massa corpórea adequado para a faixa etária e para a estatura dela, né? O que mais? Se eu tenho uma paciente que ela, vamos supor, está acima, está com sobrepeso, então o médico tem um papel importante nessa hora, né? Você tem que saber muito conversar com essa paciente e dizer para ela que futuramente ela pode ter um risco maior para câncer de mama. Como ela pode ter um risco maior também para diabetes, para hipertensão. Tem um lado da autoestima, né? E você não pode deixar de fora. A mulher hoje, ela tem... Se você pegar mulheres há 40, 50 anos atrás, né? A mulher não tinha essa coisa de estar se cuidando, de estar se amando como ela se ama ontem. Então, o médico tem um papel esclarecedor. E a qualidade de vida, na qualidade de vida em que essas coisas, alimentação, atividade física, estar de bem com a vida, com a família, por que não falar? Um bom casamento, uma boa relação, uma relação boa com os filhos, né? Na sua rede de amizade, pessoas que... Está provado. Pessoas que têm mais amigos, menor tendência a infarto, menor tendência a solidão, a depressão. Então, são coisas que é do dia a dia, que a gente não está aqui inventando a roda. É só a gente ver ao longo do tempo que essas coisas têm acontecido. Aí, isso tudo acaba sendo são acúmulos, você tem alguns acúmulos, né? Fabiana ela tem uma frase que ela aprendeu com um médico, que breve estará aqui com a gente, que é uma poupança... A poupança da saúde. A poupança da saúde, né, Fabiana? Na verdade, a frase é de Dr. Ricardo Cordeiro, que queremos o senhor aqui. Ele sempre diz o seguinte: antes de mandar o meu paciente para a farmácia, eu quero que ele vá para a academia. Eu quero que ele cuide da saúde. Antes de mandar ele guardar um dinheiro, eu quero que ele guarde a saúde. Ele fala, uma das poupanças mais importantes da vida é a poupança da saúde, que é a musculação, é a atividade física, é o movimento. Né? E não tem os pilares, religiosidade, né? Família, amigos, para poder você ter a saúde. Fabiana, você tem ideia, você Aline, de vez em quando chega para fazer um consultório, está como exemplo. Hoje tive uma paciente, colesterol elevado, né? Doutor, vai passar medicação? Não. Primeiro vou passar por você mudança de hábito. Você faz, não faço atividade física. Você está com sobrepeso, precisa perder peso. Doutor, mas eu não tenho tempo de fazer atividade física. Será que você não tem tempo? Você não arruma o tempo para você. E eu me dou sempre como exemplo. Eu trabalho todos os dias, com exceção de sexta-feira, que eu faço medicina até meio-dia, 1h da tarde, de 7 da manhã a 7 da noite praticamente. Eu acordo religiosamente todo dia, 4h20 da manhã para malhar. Isso eu faço há 9 anos ininterruptamente. O que é que eu busco com isso? Qualidade de vida. O que é que eu busco? Evitar hipertensão, evitar diabetes, né? Se mais adiante eu tiver uma doença que me deixe um tempo na cama, está provado que pessoas que têm uma reserva muscular boa, ele sai primeiro da doença, ele perde menos massa. Então é isso que eu busco, qualidade de vida. Então as pessoas têm que ter essa consciência. No seu consultório, o senhor ainda encontra pessoas com resistência a iniciar uma mudança de hábito? O senhor tem essa percepção? Existe sim, mas o que a gente tem notado que as pessoas têm aderido muito. Sim. Isso vai muito por, eu acho, a rede social, né, portanto do exercício. Você vê, vira e mexe as corridas que tem em Itabuna, o pessoal pratica muito atividade física, a gente vê, né? Então, às vezes uma vizinha, um marido, o filho, isso aí, e nego está mudando, as pessoas estão mudando muito. A expectativa de vida aumentou, tem aumentado. Então, eu quero viver, mas eu quero viver bem, né? Viver com qualidade, viver com certeza. Chegar à idade dali dos 70, 80, você está firme ainda, né? Podendo fazer suas coisas, os seus básicos, que é ir ao banheiro, levantar da cama, tomar seu banho sozinho. No episódio 1 do Vivências Cast, falamos muito sobre isso, porque não basta chegar à idade.
A qualidade de vida quando chegar nos 90, você ter liberdade de poder ir ao banheiro sozinho, levantar, sentar, sem precisar tanto de ajuda, né? E vida ativa. Gente, você se for olhar agora o futuro. Isso, os países, você poupa, é uma poupança, na verdade. Os países onde você tem maior longevidade, Japão, né? Os países lá do Oriente, Japão, o pessoal da Itália, onde você tem dieta mediterrânea, então tudo tem a ver com alimentação e atividade física. Onde é que você vê mais diabético, hipertenso, cardiopata, obeso? Estados Unidos? Estados Unidos. Ou na França, um exemplo? Estados Unidos. Isso aí a primeira vez fui aos Estados Unidos, aí tem um brasileiro que é um guia, um amigo meu, Moisés. Vamos tomar um café americano. Gente, eu fiquei impressionado. Fila para você entrar naqueles locais, aquele fast food, sei quantos ovos, gordura pura e nego cai matando. E quando você vê na fila, olha que eu não sou tão magrinho, mas, poxa, eu estava me sentindo um manequim, porque só tinha obeso. Só tinha obeso, verdade, só tinha obeso. Então tem muito a ver. Então você tem que fazer suas escolhas. O que você escolhe aqui hoje, você planta, é uma poupança para adiante. Não tem nenhuma dúvida. Aproveitando que você falou da viagem aí dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre sua vida pessoal. Como que você gosta como que você relaxa, como que você viaja, você trabalha de segunda a sexta, até meio-dia, o que é? Sexta-feira à tarde, sexta, como que é? Você de fato não trabalha sexta-tarde? Primeiro, vamos lá. Como eu falei, medicina é uma coisa que me dá prazer, é um trabalho mais que é prazeroso. Então, quando você faz um trabalho prazeroso, você não se cansa, a verdade é essa. E a atividade física, né, que eu faço regularmente, me deixa bem para me trabalhar, às vezes, 12 horas por dia. Tranquilo. E fim de semana é fazer o que me dá prazer. O que é que me dá prazer? Minhas corridinhas, ir para a fazenda, andar a cavalo, estar com minha esposa. De vez em quando em São Paulo ver minha filha que está lá fazendo residência médica, né? Viajar, ver os amigos. Então é isso que me dá prazer. Então, eu vi uma entrevista há um tempo atrás, de Dr. Antônio Armiro de Moraes. Esse cara, não sei para quem não conhece, esse cara é dono do Grupo Votorantim, cara de uma família riquíssima. Era um dos homens, os empresários, os homens de bem que teve nesse país. E tinha um programa na TVE chamado Conexão Roberto Dávila. Aí o Roberto Dávila foi entrevistado, doutor Antônio Armírio, o senhor sempre vendo uma família que tinha posse, né, tinha dinheiro, o senhor e seu irmão alavancaram as coisas dos pais de você, mas o que é que lhe dá prazer? Ele, Roberto, prazer estão em pequenos gestos, pequenos atos. Vou dizer uma coisa que me dá prazer. Eu fui um dos precursores para pôr escola dentro das minhas fábricas. Então a pessoa chegava lá que não sabia assinar, analfabeto, eu dar chance dessa pessoa crescer. Era um vigia, esse cara depois ser um chefe de divisão, trabalhando no almoxarifado. Então isso é um prazer, eu poder melhorar a vida das pessoas. Segundo, você sabe que eu sou provedor da Santa Casa em São Paulo, eu era provedor na época. Sim. Quando eu saio daqui, vou dar o expediente à tarde na Santa Casa. Ele falou, você sabe que o SUS, infelizmente, ele paga por procedimento, por diária, uma coisa muito pouca. Então, através das minhas amizades, eu poder estar reformando algumas alas da Santa Casa, com empresários amigos. E outro prazer é quando eu chego em casa, que eu tiro isso aqui, ele de gravata, que eu pego, boto meu chinelo, meu short, boto minha havaiana, tomo meu choupinho, como meu filezinho com arroz refrito, boto minha neta no colo. Então, os grandes prazeres da vida estão em pequenos gestos, pequenos hábitos. É fazer o que lhe faz feliz. Dinheiro, eu gasto pouco, sou um homem de hábitos simples. Então, ele falava muito isso. Então, isso eu levo para a vida. Não sei se já tinha falado para vocês isso, mas onde eu vejo a pessoa reclamando, falando, quer que dá prazer, eu cito isso ficou marcado em minha mente pro resto da vida. Entendeu? São as pequenas coisas, né? Já que o senhor citou sua filha, então sua filha também seguiu o mesmo caminho, doutor? Sim. Conta aí, então. Letícia, orgulho, né? Me emociono quando falo. Tá lá em São Paulo, seguindo o que o pai dela faz. Numa boa escola, que é a Paulista Medicina, né? E que só tem me dado orgulho. Está no R3 agora. Meu pai quer fazer o R4, uma subespecialidade, né? Está se preparando. E nesses 3 anos que ela está lá, para meu orgulho, né? Conheci a chefa dela, que é uma chefa durona, doutora Rosane Matar, é uma chefona obstetra lá.
E ela me apresentou, a Letícia me apresentou a ela o ano passado, e ela, ó, tem orgulho de sua filha, uma menina que tem relações interpessoais muito boa, brilhante, vai ser uma excelente profissional, então isso nos enche de orgulho. Mas o que é que eu passei para a Letícia? Letícia, as pessoas têm que estar no centro da gente, a gente tem que tratar bem todo mundo. Se você não trata bem as pessoas, você não vai ser feliz, né? Então, sempre, desde nova, eu falo isso para ela. É tratar um varredor de rua, um vigilante, e não é porque é minha filha não, ela puxou isso muito a mim. Eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito de acolher, de tratar bem, de estar por perto, nas dificuldades, eu estar abraçando. E Letícia... E esse ano, Letícia estava numa aula, eu saindo para encontrar no canto, encontrei a professora de novo. Doutora Rosane, como é que está a senhora? Oi, tudo bem? Só está lembrado de mim? Estou assim, sou pai de Letícia. Ah, sua filha continua brilhante. Então não tem maior prazer para a gente do que isso. É isso aí. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, de conviver com Letícia, e realmente é uma menina maravilhosa. Muito educada, sempre muito atenciosa. E, para quem não sabe, o Dr. Ricardo Amaral é um dos diretores da Clínica Biodiagnóstico, apoiadora desse programa. E a Aline e eu trabalhamos na Clínica Biodiagnóstico. Estamos lá de segunda a sexta, atendendo vocês. Doutor, que momento lindo. Agora, me diga uma coisa, o senhor atende também mulheres jovens, não só mulheres maduras. Sim. E aí, quando começar a primeira consulta, quando é indicado, e assim, com que idade ir ao ginecologista? Existe uma idade inicial específica? Existe sim, claro bem. Agora, como deixar bem claro, na medicina você não tem nada atemporal, você pode ter uma coisa atemporal, fora daquilo que é preconizado. Quando é que você leva uma jovem no consultório médico? Na adolescência. Que começa a 8, 9 anos, vai até os 12. E você tem uns marcos que indicam que a adolescência começou, né? Para quem não sabe, primeiro é a telarca, que é o aparecimento do botão mamário, né? Depois a pubarca, que é os pelos axilares na região do púbico, por isso mesmo. Depois a menarca, que é a primeira menstruação. E interessante essa consulta, a adolescente ela ir com a mãe, porque ela tem um receio. Sim. Ela está se descobrindo, ela tem um receio, por que é que eu vou achar lá? Né? Então, quando a mãe vai e a mãe explica para ela, orienta, ela se sente mais segura. Então, nas adolescentes que eu atendo, eu sempre bato um papo e falo, oriento, primeiro, sua consulta é diferente da consulta de sua mãe. A gente só vai olhar se o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários seria o quê? A mama, o pelo, né? Dá uma olhada na vulva, já que normalmente essas meninas jovens elas são virgens. A mãe do lado dando suporte. E você, nessa consulta, você também já passa para ela, porque na adolescência, quando a menarca começa a primeira menstruação, são raras jovens que ela cicla, que ela menstrua regularmente. Então, às vezes, tanto ela como a mãe fica preocupada. Eu menstruei o mês retrasado, esse mês não veio. É muito comum, por quê? Porque ainda não está tendo a maturidade do eixo hipotálamo, hipófise, são as duas glândulas que tem aqui no cérebro, e as gônadas são os ovários. Então, essas três glândulas são como se fosse um circuito elétrico. Se não estiver regulando certinho, como nessa fase, a produção hormonal por essas três glândulas não é feita ainda de uma forma adequada, pode ter isso aí. Menstruou 2 meses, 1 mês não menstruou, ficou se menstruar. Agora, uma marca importante também para falar. Se eu tenho uma paciente que ela chegou aos 16 anos de idade, com caracteres sexuais secundários presentes, seria telarca, pubarca, ela não menstruou, motivo para levar ao médico. Para você começar a 16 anos. Tá? Se até 13, 14 anos não teve nenhum aparecimento dos caracteres sexuais secundários, mama, pelo, leva antes. Para você investigar se essa paciente tem algum tumor, né? Se essa paciente tem ausência, ele não sabe, de útero, alguma formação genital. Tá? Então, se essa paciente tem algum tumor que leve a algum cisto ovariano que leve que ela não menstrue. Entendeu? Então, é muito importante. Então, na presença de caracteres sexuais secundários, leva na menarca, né? Mas se ela não tem nenhum caractere desse que eu falei, leva antes. Tem, mas não menstruou a menarca até os 16, leva também. Entendeu? Muito importante. Eu tenho um relato aqui, que foi minha sobrinha.
ela veio a menarca, né? Tudo certinho. E eu fiquei com essa questão na cabeça. Vamos fazer ultrassom, vamos ver como é que tá, né? Vamos ver como é que tá o sistema reprodutor, vamos ver se tá tudo certo. Eu fiquei com isso na cabeça. E falar com minha irmã. Quando foi um dia, minha irmã falou assim, tá bom, vamos. Aí foi fazer o ultrassom. Quando chegou lá, tinha um teratoma, né? A gente viu o teratoma lá e eu corri logo, doutor, me socorre aqui, vamos ver o que foi isso aqui. Agora, o que é teratoma? Porque eu não sei. Isso que eu ia perguntar agora. Isso que eu ia perguntar agora, porque eu sei a palavra, sim, teratoma. E a gente foi para o senhor. Eu assustadíssima. Meu Sim. Deus do céu. E o que é esse teratoma? Teratoma é um tumor germinativo, embriológico, né? Que, né? Você sabia, nós seres humanos, nós temos 3 folhetos embrionários. O ectoderma, que seria a camada externa, o mesoderma, camada intermediária, e o endoderma. Esses 3 folhetos é que vai dar... Como é que eu falo assim para vocês? Que vai dar a pessoa ter músculo, a ter pelo, a ter dente, né? Então, esse tumor, o teratoma, que é um tumor normalmente benigno, mais de 99%, você pode operar uma paciente dessa. Eu já tive vários casos. Você encontrar nesse tumor pelo, dente, cartilagem. Tinha mesmo. Dentro do tumor? Dentro do tumor. Tinha mesmo. Né? Você tem que eu te mostrei, Tinha, lembra? Eu te mostrei. Tinha. Então, mas são Tinha casos pelo, bons, né? E hoje, antigamente, você vê como a medicina evoluiu. Então, antigamente, essas pacientes eram fadadas a você fazer oforectomia, tirar o ovário. Hoje não, você tem que tentar ao máximo conservar o ovário. Foi que ela fez, né? Com 12 anos. Fazer uma oforoplastia, em que você tira a cápsula do tumor, né? Tira aquilo ali tudo, aquele conteúdo, sutura, deixa essa paciente normalmente usando um contraceptivozinho para não menstruar, faz o controle, né? E normalmente, se recidivar, assim, sem pensar, tem uma outra conduta. Mas, inicialmente, você tem que ter uma conduta mais conservadora, pensando no futuro reprodutivo dessa jovem. O senhor falou que, geralmente, com 13 anos, entre 13 e 16 anos, mas hoje eu vejo muitas meninas menstruando muito mais cedo, 11 anos. Mas eu falei para você, a adolescência começa a partir de 8 anos, entre 8 e 12, né? Isso é a evolução da espécie. Antigamente, a pessoa menstruava com 12, com 13, 14, você vê muito mocinha com 9. Mas se eu tenho antes de 9, eu tenho também pesquisar aí puberdade precoce. Entendi. A gente tem que pesquisar, entendeu? Outra coisa que a gente tem que ver, se a mãe, a paciente mais jovem, tá tendo mama, tá tendo pelo, menstruou. Então pesquisa. É comum, não precisa ficar assustada se uma mocinha tiver, a mãe que tiver uma mocinha de 10 anos, não precisa ficar assustada porque já menstruou, faz parte da evolução. Não, faz parte. Agora, antes, como eu estou falando, antes de 9 anos, a partir de 8 anos, tá menstruando, tá tendo peito, tem que pesquisar. Tem que pesquisar, porque senão essa menina, além, né, que você começa a produzir hormônio, você começa a desenvolver na jovem, né, sexualidade. Então, é uma coisa que eu também bato muito nas primeiras consultas quando a mãe vai com a jovem. Cuidado de higiene, né? Eu sempre pergunto, como é que você se higieniza quando você acaba de urinar e defecar? E uma coisa me chama a atenção, as mães também não sabem. Esse papel tem que vir, da vulva em direção ao ânus. E a maioria das mulheres faz o contrário, de baixo para cima. Por que isso? A vagina é um local potencialmente contaminado. O ânus é contaminado. Então, se eu passo de baixo para cima, posso fazer resto de fezes. O que é que eu mais oriento para adolescente? Ir para a escola, mesmo sendo escola pública ou particular, às vezes o banheiro não tem papel higiênico. Então, falo para a mãe, tem que dar um papel higiênico para sua filha. E orienta o quê? A forrar a borda do vaso sanitário. Não sentar no vaso. Às vezes eu fico de colo. Aquilo é louça. Já peguei no pronto-socorro aqui do Novaes uma mocinha que se acidentou, que foi uma coisa horrível. Tive que chamar o cirurgião pediátrico, um plástico, para a gente reparar o aparelho reprodutor dessa moça. Então, o que eu falo sempre é, senta na bordinha, forra com papel higiênico, ter cuidado também, não estar se prendendo, isso é muito da mulher, para fazer xixi. Bebe pouca água e se prende. E qual a característica? E qual o problema disso aí dá? Infecção urinária, de repetição. E fisiologicamente, anatomicamente falando, a mulher, ela tem uma uretra, que é aquele conduto que traz a urina da bexiga para o exterior,
duas coisas. Ela é curta, diferente da uretra do homem, que sai de lá, da bexiga, vem por todo o pênis e passa pela glande. Então, a mulher, além de ser curta, desemboca num local potencialmente contaminado, que é a vagina. Então, se ela não ingere água para estar lavando bem essa bexiga, renovando, ela vai ter Acaba muito tendo, predisposta né? a ter infecção urinária. Cistite, essas Justamente, tipos de coisa. isso aí. Então, doutor, falando assim para essas pacientes mais jovens, então tem que ser uma conversa mais dinâmica, tem que ser uma conversa que a mãe tem que estar presente ali, porque como você falou, às vezes nem a mãe sabe, né? Como o senhor sugeriu aí a fala da limpeza, da higienização. Nem a mãe sabe como fazer isso. Então, se eu tenho esse papo mais aberto com essas adolescentes, né? E a parte de quando começar, então, um contraceptivo. Interessante pergunta. Vamos lá, outra coisa importante para falar, existe o estatuto da adolescente, tá? Se eu tenho uma adolescente que ela goza das suas faculdades mentais, que ela chega para mim, doutor, eu tenho já atividade sexual, minha mãe não sabe. Eu não posso falar para essa mãe, vocês sabiam disso? O senhor é impedido? Sou impedido pelo Estatuto da Adolescente. A não ser que eu veja que essa criança está sendo abusada, que essa criança não gosta das faculdades mentais, que ela tem um retardozinho, entendeu? Fora isso, não. Às vezes chega muito adolescente com a mãe, minha mãe fica, eu me sinto mais solta, se eu for examinar, depois a senhora entra. Ela chega para mim, doutor, minha mãe não sabe. Eu digo, não vai saber. Pode ficar tranquilo. Agora, sua mãe tem que saber. Sua mãe não tem que saber pelos outros. Sua melhor amiga é sua mãe, eu sempre falo. Né? Então, sua mãe é bom saber por você. E o uso do contraceptivo, importante essa pergunta sua, Aline, tem que fazer para a gente evitar a gravidez na adolescência, né? Às vezes você pega uma jovem e você destrói a vida de uma moça dessa. Vai ser uma dona de casa, né? Vai deixar de estudar para estar cuidando de filho. Às vezes se relacionou com alguém que foi um namorinho, vamos dizer assim, ficou, né? É um ficante. De vez em quando você vê isso, você recebe no consultório. Ficar com a pessoa. Então, eu associo aí a orientação em relação à sexualidade, a primeira relação, sempre falo, ó, tem nada melhor que namorar. Relação sexual é uma coisa saudável, bacana, mas retarde ao máximo que você puder, eu sempre falo. E veja com quem você vai ter sua primeira vez. Alguém que divida os mesmos valores seus, valores familiares, né? Uma base familiar de caráter, de criação, que gosta de estudar que nem você. Então, tudo isso é importante você falar com o jovem. E quando você começa a falar em contracepção, tem várias opções que a gente pode daqui estar conversando, a importância também, eu sempre falo, doutor, eu quero uma pílula. A pílula só evita a gravidez. Então, o uso do preservativo é fundamental. É porque você falou da vacina, né? Aí vem a vacina, mas também tem a orientação... Sim, você tem outra, né? Você tem a orientação da vacina para HPV, né? Você falou, bem importante você ter falado isso, né? O uso da vacina, mas a vacina para HPV. A vacina não previne uma sífilis, uma hepatite B, sim, uma hepatite C, uma gonorreia, né? Uma verruga genital, que às vezes a vacina que ela tomou só é para prevenir câncer de colo uterino, porque você tem vacina para HPV, você tem 2 tipos de grupo de vírus. O vírus do grupo A, são responsáveis pelas verrugas genitais, e os vírus do grupo B, que são responsáveis pelas lesões de colo uterino, que se não tratadas adequadamente, vai levar adiante ao câncer de colo. Então, no serviço público, um tempo atrás, não sei hoje, só era ofertada a vacina para prevenir o câncer de colo. Você não tinha vacina para pegar os 2 grupos de vírus. Então, é importante o uso do preservativo, isso aí. E eu sempre falo, se o namorado não quiser, anda com você na bolsa. Eu não tenho. Está aqui, eu oferto para ele. E outra coisa bacana, tá aí uma coisa que avançou muito no serviço público. Você tem muito. Você tem DIU, você tem preservativo, você tem injetável, você tem pílula. Então, e outra coisa que não tinha antigamente. Hoje, você falar em educação sexual, antigamente tinha um tabu. Poder falar. Né? Vocês não são jovens, mas tenho certeza que as mulheres da minha faixa etária era um tabu. A mãe não falava sobre atividade sexual, sobre prevenção, sim, né? Ninguém falava. A minha mãe hoje, mesmo é assim. Pois é, então hoje já começa, você vai começar já nas escolas, né? Já começa, entre grupos, entre elas se falam, né? Então,
as redes sociais, né? Claro, as redes sociais de uma forma, como é que eu digo assim, brilhante, idônea, tem um papel fundamental em tudo. Para o jovem, para o adulto, né? Prevenção de várias doenças, de aconselhamento. Qual a mensagem que o senhor tem para passar para as nossas ouvintes, para aquelas ouvintes das jovens, né, que têm vergonha de ir ao ginecologista? Primeiro, não ter vergonha. O ginecologista é um profissional como qualquer outro. Não fosse um oftalmologista, um dermatologista, ele está ali examinando você de uma forma corriqueira, né? Você está numa profissão há 30, 20, 40 anos. Então, você, quando for para lá, não é só se despir para tirar a roupa, não. Se despir de qualquer medo. Confiar no profissional. Primeiro, peça a referência desse profissional que você está procurando. Vá com sua mãe, vá com sua amiga, né? Sempre, se você... doutor, além da sua assistente na sala, eu quero estar com uma amiga minha, eu quero estar com meu namorado, eu quero estar com minha mãe. Por que não? Tem que estar assim. Então, a gente tem que quebrar esses mitos, né? Porque prevenção é tudo, eu sempre falo. É legal, é isso aí. E existe algum método contraceptivo mais seguro ou é individual? É muito... Como que o senhor faz essa conduta? Como que o senhor leva essa conduta para suas pacientes? Fabiana, cada caso é um caso. Às vezes a paciente ela chega lá, ela já sabe o método que ela quer usar. Se esse método for compatível para ela, né, você vai na onda, você segue ela. Entendeu? Se não, você oferta outra coisa. Vou dar exemplo. Você tem uma paciente que quer uma pílula contraceptiva. Essa paciente não tem histórico de trombose, ela não é hipertensa, ela não é uma diabética descontrolada, ela não tem alguma hepatopatia com a doença hepática em atividade, se ela não tem passado de cirurgia bariátrica, a gente sabe que a bariátrica, a ação do contraceptivo oral, você perde muita ação, essa paciente pode engravidar. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Em medicina, você tem que individualizar o tratamento. O que é bom para Maria não é bom para Joana, nem para Fabiana, nem para Aline. Então, cada caso é um caso. Agora, o médico tem um papel muito importante de orientar. Vou dar um exemplo. O DIU, que é um médico que eu adoro. Você vê as coisas vão mudando. Você tem um sabão antigo, não pode usar DIU em quem nunca engravidou. Porque você pode levar essa paciente até infertilidade. E foi feito um amplo estudo nos Estados Unidos, deve ter uns 8 anos. Pacientes nuligestas que nunca engravidaram, usaram o DIU. Quando elas retiraram o DIU, voltaram à sua fertilidade normal. A medicina tem avançado muito. E eu gosto muito do DIU para adolescente porque é um método de médio e longo prazo. Aí você pergunta, que DIU, doutor, antes de usar para paciente? Você tem uma paciente, eu gosto muito de respeitar a fisiologia do organismo. Sim. Sempre que possível. Se eu tenho uma paciente que ela tem um ciclo regular, que a quantidade do fluxo é normal, que a duração é normal, que ela não tem cólica, ou tem uma cólica leve, eu vou indicar para ela um DIU T de cobre, um DIU convencional. Ela vai ficar aí 10 anos com esse método, mais eficaz que a pílula em termos de falha, são estudos novos também, novos de um tempo para cá. Então, essa paciente eu vou ofertar isso aí. Se tem uma paciente que ela chega para mim, doutor, meu fluxo é intenso, eu tenho cólica, ou ela é portador de um leumioma, um núcleo de mioma, que não tem indicativo cirúrgico, eu vou indicar para ela um DIU hormonal, ou Mirena ou Cailena. E o Mirena hoje é uma coisa... Letícia, minha filha, tinha falado comigo ano passado, meu pai vai chegar aqui agora no Brasil, o Mirena, que era antigamente, se tinha uma eficácia para 5 anos, já chegou aqui no Brasil, pode ficar 8 anos com essa paciente. Né? Mas tem pacientes que ela escolhe, doutor, eu detesto menstruar, eu não sinto nada, eu não quero menstruar. Então, se eu não coloco o DIU nessa paciente, um Mirena, um Cailena, né, que é a mesma coisa, só a quantidade de hormônio é menor, levonorgestrel, a droga, essa paciente vai sair de mim e vai colocar no outro colega. Então, você tem que respeitar a individualidade de cada mulher. Você não pode, eu acho, de encontra uma coisa que não vai fazer bem para ela. Ó, isso aqui não vai lhe fazer bem, eu não vou colocar, eu não me sinto à vontade. Cientificamente, isso aqui não é o melhor método para você. Ela aí procura outro rumo, ou ela então vai absorver o que você falou para ela. Ô, doutor, tem, em alguns casos, algumas mulheres... Aí eu vou falar assim, uma amiga minha mandou perguntar... Uma amiga minha mandou perguntar que se tomar anticoncepcional engorda.
É verdade? Vamos lá. Aline e Fabiana, não sei se vocês sabiam, a pílula surgiu na década de 60. 60, ela foi aprovada no Estados Unidos do FDA, que é Food Drug Administration, é um órgão regulador. Para você passar para liberar um medicamento nos Estados Unidos, é depois de muitos estudos. Como você tem hoje com Ozempic, com Mounjaro, essas medicações para câncer. Então, é uma organização que ela é apolítica, deixar bem claro, e que ela realmente faz as coisas certas. Então, se eu for olhar as pílulas de 1960 para cá, chegou aqui no Brasil em 62, 2 anos depois, para hoje, isso dá quantos anos? Dá 62 para hoje? De 60 para hoje, dá 65 anos, né? 65 anos. 65 anos. Houve uma evolução imensa em termos de contracepção hormonal oral, né? Esse Com a pensamento então pílula. fica muito perpetuou de mãe para filho. O ideal é ir numa consulta médica. Não, pra com pegar. certeza, né? E as pílulas novas, o que é que os laboratórios têm feito? Pesquisado novos compostos hormonais com a menor dose possível e com a mesma eficácia. Antigamente, se o paciente usava a pílula, tinha dor de cabeça, muito, ganhava peso, dor na mama, nauseava, vomitava. Hoje isso é raro. Claro que cada caso é um caso, deixar bem claro para vocês. Então, você tem compostos hormonais bacana. Você tem compostos hormonais hoje que às vezes a pessoa pensa assim, a pílula também só como método contraceptivo. Não é. A pílula serve também para regular o ciclo menstrual. Serve para diminuir a quantidade e a duração do fluxo. Para melhorar a pele. Eu tenho um paciente, por exemplo, de ovário, síndrome de ovário policístico. Aquela paciente que ela cica a cada 2, 3 meses, né? Associada ao aumento de oleosidade da pele, acne, pelo onde normalmente não tem, né? Então, né? E quando você pega um contraceptivo específico para ovário policístico, você melhora a vida dessa mulher. Ela vai no espelho, eu sempre falo, ó, faça uma selfie aí, começo do uso do remédio, daqui a 90 dias, tira outra foto para você ver como é que você está. Doutor, minha pele ficou fantástica. Então a pílula evoluiu demais. Demais, muito, muito, gente. Muito. Bem bacana. Eu tenho um histórico com relação a cólicas menstruais. Eu estava brincando de baleado quando a minha primeira menstruação desceu, né? Desceu. E aí, mas eu sentia tanta dor. E era um misto, porque eu queria continuar brincando, mas eu precisava ir para casa porque eu sentia muita dor. E aí, só que a minha menstruação não desceu, eu não sabia que dor era aquela. Eu tinha vergonha de falar com os meus pais e ficava. No mês seguinte, essa dor durou 2 dias. No mês seguinte, a minha menstruação desceu, mas eu sentia cólicas intensas. Vou repetir de novo, cólicas, porque era muita dor. Então, para quem sente essas cólicas, que está no começo da vida, né, desabrochando, o que dizer para essas garotas que tem vergonha de falar com os pais e que sente muita dor e talvez não saiba de onde vem isso aí, né? Uma dor no pé da barriga muito intensa, que dói as veias, dá vontade de dar enjoo, náuseas. O que o senhor... Fabiana, a cólica menstrual que a gente chama de dismenorreia, que é dor menstrual, é muito comum. O que tanto a mulher, a adolescente, a mulher que está no menacme, né? Menacme é a fase reprodutiva da vida, tem que ter ciência. Essa dor é uma dor suportável. Essa dor ela tem progredido mês a mês. Essa dor me incapacita para minhas atividades diárias, me incapacita para ir para a escola com a jovem. Então, isso é um sinal de alerta para me pensar em endometriose. Pegar o gancho dessa pergunta, sou muito interessante. Entendi. Tá? E o que é endometriose? Endometriose nada mais é do que o implante da camada mais interna do útero, que é o endométrio, aquela camada do útero que descama todo bem para a mulher menstruar, que se implanta em outros órgãos. E qual é a teoria que você tem para isso? Você tem a teoria da menstruação retrógrada, em vez do sangue menstrual sair através do colo uterino pela vagina, uma parte desse sangue refluiria pelas trompas, e você tem a que chama de metaplasia celômica, que é uma coisa que, para explicar aqui agora, seria uma coisa assim mais ligada à histologia, em que a paciente já tem essa predisposição. Sim. Então, muito importante você saber e ter esse olhar em relação à endometriose. A endometriose, eu sempre falo, um professor meu falava, que é o câncer benigno da mulher. A depender do grau, essa paciente ela é incapacitada do seu dia a dia,
uma paciente que tem uma atividade sexual ruim, ela não tem dor, ela não tem prazer, ela só tem dor. Ela não quer ter relação, ela evita relacionamento sexual. A depender de onde esses sítios de endometriose estejam implantados, ela pode ter dor, defecar, se ela tiver intestino, tiver bexiga, sangramento, a urinar e principalmente infertilidade. Esse que é a grande pegada aí. Pacientes que têm endometriose, ela tem uma chance muito grande de ter infertilidade. Porque às vezes acomete ovário, você lesa ovário, você pode ter implante lá nas trompas, obstruindo trompa, levando à infertilidade. Então, é muito importante tanto a mulher ter esse olhar, ela pensar nisso, como também o médico que a acompanha ter esse olhar também. Ô, doutor, e o senhor falou da endometriose. E como posso saber que eu tenho endometriose? Tem algum... Vai ter essas causas? Só através da dor? No caso, eu sei por causa da dor, eu sei por causa do sangramento no xixi, eu sei que ao defecar eu tenho uma dor. Como é que eu acabo descobrindo ou identificando? Tudo, Aline, tudo começa com uma boa anamnese, aquele médico que conversa com a paciente. Quando você conversa com a paciente, você vai trilhar um roteiro diagnóstico, né? E depois um bom exame físico. Eu aprendi no 3º ano de medicina, se eu tenho 41 anos formado para fazer agora, você vai fazer 44. Tinha um professor meu chamado Dr. Mário Augusto Castro Lima. E ele dava uma matéria chamada propedêutica. No 3º ano é quando você tinha contato com o paciente. Para auscultar um coração, para auscultar um pulmão, palpar um abdômen. Ele fala, meus filhos, o bom médico, aquele médico que escuta bem sua paciente, ouve, examina e pede o exame complementar. O exame ele complementa. Hoje, o que é que a gente tem visto, infelizmente? É o contrário. É aquele médico que pouco conversa com a paciente, pouco toca nela e pede uma enormidade de exames desnecessários, que onera a paciente, onera o plano de saúde dela. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Né? Então, conversa com essa paciente. Essa paciente, ela é virgem ou é uma paciente que tem atividade sexual? A paciente é virgem. Uma ultrassonografia pélvica. Se essa paciente tiver um endometrioma de ovário, você vai ver muito bem que é uma lesão característica, né, que sugere endometriose e você normalmente não erra. Tá? Se essa paciente tem atividade sexual e ela tem uma lesão que é só em ovário, uma ultrassonografia transvaginal é um método também que vai me dar subsídio. Está lá. Engraçado, esse dia eu peguei lá na clínica com uma paciente minha, paciente com... Essa paciente deve ter uns 40, não lembro aqui agora. Ela assintomática. Fez o exame no ano retrasado, voltou. Quando eu olho, eu acho que o ovário direito... Gente, um mundo. Eu só não está sentindo. Não, doutor, eu só sinto esse lado aqui um pouquinho mais alto. Então, para você ver, então, medicina é assim, ela sem sintoma nenhum. Então, não pode só pensar em sintomas. Daí a importância de se conversar, de examinar, né? E complementar com o exame complementar. Tá? Mas você tem 2 métodos que a gente chama padrão ouro para pesquisar endometriose. Um é pesquisa de endometriose profunda com preparo intestinal. Você ter um olhar diferente. É feito com a mesma sonda, mas com preparo de intestino, com paciente em dieta zero, a partir de certo momento, em que você vai pesquisar o útero, os ligamentos que sustentam o útero, intestino, né? Você vê bem, antigamente a gente não tinha esse olhar, um método relativamente novo, e você pega, a gente lá na clínica faz esse exame, né? Um exame que você pega muito bem, né? E a gente tem feito alguns diagnósticos. E outro exame que também complementa, né? Mas é muito bom também, é a ressonância nuclear magnética. Tá? Então, mas primeiro, como eu estou falando, ouvir a paciente, examinar a paciente, né? E depois se complementa com exames. Então, a escuta fala a escuta ativa, né? A escuta... É a anamnese. A anamnese é tudo, em tudo. É tudo, em tudo. Né? Porque o senhor tocou em um ponto bem bacana. Hoje, alguns médicos, né? Alguns profissionais, realmente, você senta aqui escrevendo, né? Às vezes você quer olhar para o médico e sentir a confiança, porque eu vou te dizer, se eu não sentir confiança, eu não conto. Não, a gente não fala, a gente não abre o jogo para o que está acontecendo. Tem isso. É verdade. Né? Doutor,
No seu consultório, tem mulheres maduras, não precisa dizer nomes, casos, mas assim, como é que funciona para a saúde sexual? Porque ainda é um tabu, as mulheres têm alguma resistência em falar com o ginecologista, porque o ginecologista é o médico geral, o clínico geral da mulher, né? Acaba que ele passa por várias nuances. E ainda existe algum tabu para conversar? Fabiana, quando você fala de sexualidade, né? Isso, né, mulher? Nós latino-americanos, é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar muito e avançar. E a paciente, quando ela chega para você, a primeira coisa chama-se confiança. Sim. Você tem a certeza que isso, com certeza, não é só comigo. O paciente chega no seu consultório a primeira vez. Mesmo ela confiando em você naquele bate-papo inicial, doutor, adorei sua consulta, não esperava ser tão boa. Ela não vai falar de algum problema da esfera sexual com você. Mas quando ela adquire, ela vai te falar sim, ele fala. E você, o médico bom profissional, tem que incentivar ela a falar na sexualidade. Sexualidade passa por tudo. Às vezes a gente vê, deficiência de hormônio. Então, não é deficiência de hormônio. O paciente às vezes está com problema em casa de doença, está com problema com um filho adolescente, está na droga, está com um problema de relacionamento com o esposo dela, está com um problema financeiro. Não sei. Então, tudo isso reflete à noite na cama. Mas você tem pacientes que, às vezes, ela realmente tem problema. Tem algum sinal assim, de alerta que fale assim, esse é o start que preciso procurar um ginecologista? Fabiana, existe sim. Se você... Todos esses pontos que eu te falei aqui agora. A paciente, ela está bem com o esposo dela, ela está bem na família, ela está bem no trabalho, né? É uma paciente que a gente pensa assim, não, mas influencia assim, tem uma dieta adequada, ela se alimenta bem, ela faz atividade física regularmente, ela está com algum problema, a paciente ela está com anorgasmia, está sem ter prazer, ela não tem orgasmo. Começou a ter vaginismo, que é dor, desconforto que ela não tinha. Esse paciente, qual a idade dela? Ela é climatérica? Como é que está o epitélio vaginal? Ela lubrifica bem? Como é que estão as taxas hormonais dela? Para você, de uma forma adequada, que cada caso é um caso, você está repondo esses hormônios que a paciente precisa. Você está estimulando essa paciente, às vezes, a conversar com o marido dela, às vezes ela não conversa. Às vezes ela queria que a coisa acontecesse de tal jeito e o parceiro não faz. E quando você corrige essa rota, esse caminho, as coisas voltam a ser bacanas. E às vezes eu chamo também, quer trazer o esposo aqui para conversar? Eu sempre faço. Doutor, acho que ele não vem. Mas que ele se vem, a gente fala. A gente vê muitas vezes, né? Se orientar a paciente, que às vezes ela está tá menopausada e não existe nenhum tabu entre, por exemplo, sexualidade, sexo e idade. Você tem algumas nuances, vamos dizer assim, né? Na paciente menopausada, existe um encurtamento de vagina, a vagina diminui de volume. Como o ovário não funciona, o ovário que faz de vocês mulheres, diferente de nós homens, né? Principalmente o estrogênio, contorno do corpo diferente, volume da mama, distribuição de pelo, lubrificação de vagina, tudo isso é função do ovário. O ovário parou de funcionar, você vai ter, para aquelas pacientes elegíveis, deixa bem claro, você fazer a reposição hormonal. Não é tratar, menopausa não é doença. Doutor, eu quero fazer o tratamento, chega lá, paciente lá, quero tratar a menopausa. Ui, menopausa é doença? Então, vou tratar a infância, a adolescência, a idade adulta. Então, cada caso é um caso. Então, eu tenho que ofertar para essa paciente, conversar com ela, isso que eu falo, vai uma boa anamnese. Quem são as pacientes elegíveis para fazer a terapia reposição hormonal? A senhora tem caso de câncer de mama na família? Não, senhor, doutor, não tenho. A senhora teve trombose, eu tenho trombose de atividade? Não, senhor, não tenho. Só tem uma doença hepática que está em atividade? Não tenho. Tem algum nódulo na mama? Não. A senhora usa algum antipertensivo, é diabética, controlar? Então, tudo isso, para você saber se essa paciente vai poder usar ou não. Então, tudo é na conversa, tudo é na boa anamnese. E aí você complementa, o Fabiano falou bem, o ginecologista ele é o clínico da mulher. Então, você tem padrão de exames para ser pedido de acordo com a faixa etária. Né? Mamografia, eu falei. O que é que a nossa sociedade preconiza a partir dos 40 anos? Mamografia anual, não precisa mais que isso. Associado, às vezes, não sempre, né, a uma ultrassonografia. Por quê? Exames se complementam.
Nas pacientes de mama densa, onde eu tenho mais glândula mamária e menos gordura, a ultrassonografia ela vai me dar um ganho melhor. Eu vou conseguir ver algumas lesões que às vezes a mamografia não vê. E a mamografia, os dois juntos. Fiz o perfil, ultrassom de tireoide, mama, abdômen, vaginal, tudo ok. Uma bateria de exames complementares, sem exagero, deixar bem claro. Hoje está tendo um exagero muito grande de solicitação de exames. Vou chegar para o paciente, ó, a senhora vai usar hormônio. E você dá para essa paciente que nem você faz com contraceptivo oral para você evitar uma gravidez. Menor dose possível, esperando que essa menor dose dê a resposta mais adequada. Ah, doutor, continuo tendo sintoma. Você aumenta um pouco a dose. Então, cada caso é um caso. E a gente tem que acabar com esse mito de dizer, ó, a terapia pós-hormonal é causador de câncer de mama, não. Isso é falta de uma anamnese do exame físico bem feito. Deixar bem claro. No caso, a reposição hormonal, para quem tem indicação, dá uma qualidade de vida para a mulher melhor, no caso, nessa época da menopausa? Está vendo em tudo, na sexualidade. Está provado que as mulheres que fazem a reposição hormonal, claro, associado a uma atividade física regular, uma alimentação adequada. O que é alimentação adequada? Frutas, verduras, legumes, né? Mais carne branca que carne vermelha. Leite e seus derivados, tudo com quem contém cálcio, melhorar a saúde óssea dessa paciente também. Entendeu? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E, para mim não me perder, você tem que individualizar. Cada caso é um caso. O que é mais? É sabido que, quando eu pego populações, se eu pegar 1.000 mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, elegíveis, deixa bem claro, e as que não fazem, o que é que eu vou ter? Essas que fazem, menor risco para infarto agudo do miocárdio, menor risco para AVC, retardamento do aparecimento de osteoporose, vida sexual mais ativa e mais saudável. Então, por que não repor hormônio? Acabar com esse mito. O que a gente precisa saber é quem pode usar ou não. Deixar bem claro. O que a gente tem que ter cuidado hoje são essas terapias hormonais aí que não são preconizadas, né, pela nossa sociedade, que é a Febraso, pela FIGO. Então, você usar hormônio e realmente foram feitos estudos para que estivesse na farmácia para que essa paciente pudesse usar. Doutor. Não pode usar Deliberadamente. Isso aí. Doutor, no último episódio, nós falamos aqui da saúde do homem, né? Da testo e do tal Tadala. Do Tadalafila. A mulher, qual é o hormônio que aumenta o libido? E para a mulher, tem algum medicamento que seja parecido com o Tadala para o homem? Não existe Tadalafila para a mulher, deixar bem claro. Né? E deixar bem claro também, em falar em Tadalafila ela não dá, ela não aumenta a libido de ninguém, do homem, não. Tadalafila é uma medicação para aqueles homens que têm dificuldade de ereção. Se você dá um Tadalafila a um homem que ele não tem prazer para uma paciente que vai se relacionar, não vai funcionar não, minha amiga. Tenho certeza disso. Não funciona. Tá? Não, de jeito nenhum. E para a mulher você tem que ter muito cuidado. Então já tem assim hoje, você vê muito, tipo assim, vitamina D, um exemplo, né? Se pegou como exemplo população americana com população brasileira. Primeiro nós somos uma mistura de raças. Americano não. Então se pegou que, ó, para a população americana, a partir de X eu tenho que repor vitamina D. Um exemplo. Eu tenho vitamina D, o que é insuficiência de vitamina D? Quando eu tenho ela abaixo de 20 nanogramas. Acima de 20, normal. Tem paciente, doutor, meu médico me disse que minha vitamina D tem que estar acima de 40. História. Não tem nada provado cientificamente. E está tendo um apelo muito grande dos laboratórios, porque não existe um controle por parte da Anvisa e do governo para regular aumento de medicação. Isso é feito como vitamina. Então, nem quer vender. Hoje é vender. E para a mulher, você dá usar testosterona sim. Mas você não pode estar usando testosterona de uma forma desenfreada, como a gente vê hoje. Eu peguei há pouco tempo atrás uma paciente do meu consultório, cheia de acne, pelo.
ela com hirsutismo e mais complicada, hipertrofia de clitóris, que não volta mais. Você parou de tomar testosterona, o clitóris não volta tomando. Então você tem que ter muito cuidado. E o que é pior, esses hormônios sendo vendidos na academia. Vendidos sem nenhuma orientação médica, deliberadamente, esse é o termo. Então, testosterona não é tudo. É bom sim, não é só para o desejo. Né? O nível de testosterona, não é à toa que a mulher... Como é que a testosterona? A mulher produz testosterona na entrada do ovário, não sei se vocês sabiam disso, na suprarrenal. Na entrada do ovário, a testosterona, que é um androgênio, ela é convertido, um andrógeno, em estrogênio. É quem dá libido à mulher, é um androgênio, não tenha dúvida. Massa muscular, disposição para o trabalho, para acordar disposto para o trabalho, tudo é função da testosterona. Agora, hoje, tudo sem testosterona, você vê cada loucura, você vê muita loucura onde essas E muito em nome da beleza, né? Em nome da beleza. Mas, Fabiano, mas o que mais me preocupa é essa prescrição sem nenhuma base científica. Como eu falei anteriormente, hoje você tem profissional que a mulher e o homem chegam no consultório, ela é atendida primeiro pela secretária. Ela pega lá, ó, um catatal de exames que serve para a Maria, que tem 30 anos, para a Joana, que tem 60, para o adolescente de 15. Faça e volte para o doutor. Ela não vê o doutor na primeira consulta. 90, 100 exames, 80 exames, que nem ele sabe interpretar. Essa paciente volta, ele aí, ó, caneta, não toca a mão, não afere a pressão dessa paciente, não colhe uma boa história e medica desenfreadamente, trazendo essa paciente. Primeiro, um desgaste, vamos dizer assim, financeiro imenso, que não é barato. Normalmente, medicações manipuladas, eles mandam manipular. E segundo, que traz problemas a médio e longo prazo para o paciente. Né? Se eu usar um exemplo, testosterona, gestrinona, que é outro hormônio que está passado direto, câncer de mama. Aí ninguém fala. Aí fala da terapia hormonal, que é preconizada pelas sociedades científicas, eu questiona. E essa turma faz isso aí. Hepatite, em paciente com gestrinona, lesão de fígado, Tem que AVC. Muito cuidado, né? Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado com... É aquela história, né? Pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Nem todo mundo vai se adequar a todo tipo de tratamento. É importante isso. Muito, muito importante isso aí que o senhor falou. Gostei muito, porque é um alerta para nós mulheres. Que, às vezes, vamos ali, meu amigo foi para o ginecologista, o médico pediu aquilo, aí eu vou fazer o mesmo exame. Isso aí. Não vou nem fazer uma consulta, vou fazer o mesmo exame. E o pior, usar o mesmo remédio. Minha amiga falou, doutor, minha amiga... Sua amiga é médica? Hoje vocês têm ideia, o paciente chega assim, doutor Ricardo, eu queria que o senhor pedisse isso aqui para mim. Já vem com a receita pronta. Na casa que eu tenho uma intimidade, sabe o que eu faço? Eu levanto a cadeira, senta aqui, eu vou para aí. Você é a médica? Não, vou pedir que eu acho necessário. E o médico tem que ter essa postura. Você tem que ter. Você tem que conscientizar. E quando você conversa com a paciente, dona fulana, não há necessidade de só fazer isso aqui. Às vezes a paciente fez há 3 meses atrás, dosou isso, aquilo, e ela acha que em 60 dias vai voltar o colesterol dela para o nível normal, triglicerídeos, o açúcar, né, a glicose. E a coisa não é assim, não. A coisa não funciona desse jeito. Eu quero falar um pouco sobre maternidade. Maternidade nos 40 anos, acima dos 40, que hoje as mulheres estão segurando, né, mais prezando para o trabalho, vida social e deixando a maternidade para mais adiante. Como é que o senhor enxerga essa tendência de gravidez mais avançada? Para complementar, minha amiga perguntou, doutor, eu tenho 31, vou fazer 32 meses que vem, viu, doutor? Então, até quando eu posso esperar mais aí para engravidar? Uma gravidez segura. Uma gravidez segura, claro. Vamos lá. Por que isso está acontecendo? A mulher já tem postergado ao máximo a maternidade. Por quê? Ela quer ser independente financeiramente. Ela quer galgar, quer estudar, quer fazer um mestrado, um doutorado. Ela quer ser uma executiva. Então, pode olhar. Hoje a mulher está engravidando 35, 40. Às vezes quer um filho, não quer filho. Você tem visto, está tendo uma mudança muito em relação à família, à constituição da família. O que é que você tem que falar para essa paciente? O ideal, né, mas cada caso é um caso, por que eu falo isso? É que a senhora engravide até os 35 anos. A mulher, os óvulos da mulher,
elas envelhecem com ela. A mulher, ela trouxe um patrimônio, os folículos, quando ela ainda estava no ventre materno, que ela só gasta todo mês. Então, quando você tiver 40 anos, você 40, os seus ovos terão 40 anos. Tá? Uma coisa que você tem que conscientizar essa paciente, sua gravidez, a gente tem que ter uma atenção maior depois de 35. Pode engravidar? Pode. A maioria das vezes engravida. Mas você tem que falar para ela assim, existem algumas intercorrências clínicas, e quando tudo é estatístico, quando é para a população acima de 35 e abaixo. Doutor, quais são esses riscos? O risco maior para abortamento, acima de 35, parto prematuro, desenvolvimento de hipertensão e diabetes estacional. Mas tudo isso num pré-natal adequado, bem feito, caso aconteça, você consegue segurar e entregar essa paciente uma criança saudável. Mas tem coisas que você não mexe. São as malformações fetais. Principalmente a síndrome de Down. Você não consegue mexer. Então, isso é estatístico. Pacientes abaixo de 35 anos, eu vou ver um caso de Down para cada 3.500 nascimentos. Abaixo de 35? Paciente abaixo de 35. Um caso? A cada 3.500 partos. As pacientes acima de 35, uma a cada 350. Então, aumentar uma paciente, ela tem que estar ciente disso. Eu já tive paciente, doutor, só quer fazer o exame para saber, antigamente você fazia um... Tem como saber antes de engravidar? Tem sim. Você tem um triteste, um exame genético que você faz e vai dizer o risco. E você tem principalmente através da cordocentese, o dodecamiose. Você colhe uma heterogeneidade do feto e manda fazer estudo. Esse feto aqui tem Down. Os exames de imagem, eles sugerem. A maioria das vezes é uma coisa hoje muito assertiva. Né? Tem acertado quase 100%. Mas o exame, quando você colhe, é que nem a paciente tem... Doutor, exame sugestivo de mioma uterino. Quando é que eu confirmo que é mioma? Quando eu tiro esse mioma, ou útero, e o médico patologista vai lá analisar. Então, o exame de imagem não diz se é benigno, se é maligno, ele sugere benignidade ou não, sugere mioma ou não, sugere o teratoma ou não. Tá? Então, com essas pacientes, você tem que falar isso. Mas para aquelas pacientes, né, que querem postergar a maternidade, que ela tem uma condição financeira, ela pode congelar os ovos dela. Como o senhor disse, eu tenho 31. Pronto. Estou com meus ovos de 31. Pronto. Vou tirar agora com 31, quero implantar com 40. Seus ovos vão ser 31, não vai ser de 40. Né? Mas está aí uma coisa aí na tecnologia que avançou demais. Sucesso imenso. Mas o custo financeiro ainda é alto. Nem toda a população tem acesso. Entendeu? Então, né, é isso aí. Para fechar aqui, porque a gente já está acabando e eu quero de novo o senhor aqui, porque tem muito assunto, papo. muito assunto. Eu quero saber o seguinte, com relação ao Outubro Rosa, porque nós falamos no começo e me veio à memória aqui agora. Como é que eu vou te explicar isso? O Outubro Rosa é muito evidenciado no mês de outubro, claro, porque é uma coisa mundial, um apelo mundial muito importante isso, porque conscientiza, mas ainda existe as pessoas com medo de fazer a mamografia. Recentemente agora, uma empresária famosa, Val Malchior, com 50 anos, foi diagnosticada com câncer de mama por medo de fazer a mamografia. Para quem tem esse medo da mamografia, o que o senhor tem a dizer para essas mulheres? Vamos lá. Primeiro, dizer que mamografia ainda hoje é o padrão ouro, né, na prevenção do câncer de mama. Que evoluiu muito. Os mamógrafos modernos, né, antigamente tinha mamógrafos antigos que comprimia demais a mama para você fazer. Segundo, para aquelas pacientes terceiro, pacientes que menstruam, faça a sua mamografia após a menstruação. Ah, doutor, por que isso? A mama, ela sofre a ação diária dos hormônios produzidos pelo ovário. Tem mulheres que estão no pré-menstrual que o fato até de pôr o sutiã, ela tem queixa de dor. Tá? Então, quando essa mulher menstrua, aquela ação hormonal, ela cessou naquele momento. Então, vai ser um exame menos doloroso. E outra coisa, procura uma clínica também, que você tenha um pessoal, uma técnica que seja educada com você, né? Converse com suas amigas onde é que você faz o exame. Então, o médico tem um papel muito importante de falar para ela acabar com esse medo, com esse mito. Entendeu? É muito importante, é muito, muito salutar, vamos dizer assim.
Eu quero aproveitar para falar porque, assim, eu tenho um lugar de fala com relação ao Outubro Rosa, porque eu tive o câncer de mama. Não me desesperei, fiz todas as orientações, segui exatamente todas as orientações que os meus médicos, o meu mastologista, a minha oncologista, o meu ginecologista passaram para mim. Então, tive segurança, Deus acima de tudo, a família, os amigos, como o doutor Ricardo mesmo falou, e tudo passa. Tudo passa e a gente precisa se apegar aos nossos para que essa fase passe com mais leveza. Então, a minha mensagem para você, mulher, não tenha medo de se cuidar, não tenha medo de fazer os seus exames, o seu preventivo, porque é importante saber se conhecer. Conhecer as mudanças do corpo, porque o corpo vai dando sinais. Então, doutor, muito obrigada. Eu queria, antes de acabar, Fabiana, o seguinte. Essa paciente, eu falo sempre o seguinte. Às vezes, paciente, como eu falei aqui anteriormente, a minha vizinha disse isso, minha amiga, esquece isso. Confie no profissional, médico. Se esse profissional não lhe passar confiança, é uma prestação de serviço, é muito comum você ter o seu mecânico de confiança. Não tem? Você tem um encanador, você tem um eletricista, você tem a sua cabeleireira. Às vezes você não gosta, você muda, né? Pô, não me senti bem com fulano, com fulano. Então, se esse médico não deixou à vontade, não lhe passou confiança, procura outro profissional competente para cuidar de você. Mas não vá por conta desses mitos. Minha vizinha me falou, mamografia faz mal. Repor hormônio nas pacientes elegíveis vai causar câncer. Que a pílula vai me fazer engordar. Esquece isso tudo. Converse com o seu médico. Perfeito. Converse com ele. E ele com certeza vai saber te orientar. É verdade. Então, uma boa conversa com Um um profissional, como o doutor Ricardo Amaral, Também. pode tirar todas as suas dúvidas. Hoje ele está aqui com a gente, falando sobre o Outubro Rosa, falou sobre Outubro Rosa, falou sobre a Saúde. sexualidade, né? Falou também sobre o cuidado com as nossas jovens ao procurar o primeiro profissional, a primeira consulta. Então, doutor, agradecemos a sua presença aqui, né, Fabiana? Foi muito bacana. Muito importante. Queremos o senhor novamente, porque hoje é o final da primeira temporada do Vivências Cast. Mas já temos a segunda temporada encaminhada para levar mais informações para você. E é isso aí. Obrigada pela audiência. E, por favor, sigam no Instagram, Vivências Cast, no YouTube, Vivências Cast, e também estamos no Spotify. Até breve.